Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto loiro, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa aula de hoje é Cidadania e Direitos Humanos. Mas afinal, o que é cidadania? Cidadania é para todos? E os direitos humanos? Qual a relação entre os direitos humanos e a cidadania? Para quem são os direitos humanos e os direitos humanos devem ser para todos? Esses são os assuntos que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Mas antes de tudo, nós vamos entender como é que surgiram essas ideias de cidadania e de direitos humanos. Cidadania é uma palavra que vem do latim civitas, que significa cidade. E na Grécia Antiga, ela tinha relação com o grupo de pessoas que nasciam na Grécia e que tinham direitos à participação nos assuntos relacionados, né, ao bem comum da sociedade. Em Roma, ela passou a significar a situação de participação política das pessoas. Então, cidadão era aquele que tinha o direito de a participação, né, nos assuntos políticos da cidade. Com o passar do tempo, essa palavra cidadania, ela foi tendo outras conotações e ao longo da Idade Moderna até a Idade Contemporânea, né, que até os nossos dias atuais, ela passou por várias transformações, se estendendo a um maior número de pessoas. E a cidadania também teve muito uma relação com o desenvolvimento dos regimes democráticos. E os direitos humanos, como entendemos atualmente, seriam os direitos inerentes a todas as pessoas apenas pelo fato de existir, a todos os seres humanos. Só que nem sempre esses direitos eles foram garantidos a todos. E também essa noção de direitos humanos, ela se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ela foi sendo construída ao longo da história. E nós temos, assim, vários exemplos, desde a antiguidade, onde governantes tentaram estabelecer alguns direitos e consideraram algumas formas, né, de tratamentos aos indivíduos da sociedade como desumanas ou como se não devessem acontecer. Foi o caso de Ciro, rei da Pérsia, que em 539 a.C., quando dominou a Babilônia, ele aboliu a escravidão na região e também concedeu uma liberdade religiosa para as pessoas que viviam na região. É claro que, apesar da dominação, havia uma preocupação em tratar as pessoas da região com uma certa liberdade, né? Respeitando um pouco da sua cultura, da sua religião. Então, ali a gente pode ver um exemplo de uns princípios, né, dessa ideia, né, de direitos humanos. E outro exemplo também, nós temos com a petição de direitos que surgiu na Inglaterra, que no século XVII começou a desenvolver também essa participação dos indivíduos e o respeito aos cidadãos, né, na sociedade, o respeito aos direitos civis. Além da Inglaterra, nós tivemos outros casos também, como na independência dos Estados Unidos, que também tratava a ideia, né, de liberdade, de direitos civis,
né, extenso a todos os cidadãos da sociedade, dentro da concepção iluminista, onde os filósofos propagavam a ideia de liberdade, de igualdade. E esses princípios também nós temos estabelecidos, né, na Revolução Francesa, que também tratavam todos os membros da sociedade como cidadãos, né, principalmente a classe burguesa. E dentro dessas concepções, que foram se desenvolvendo esses princípios, né, de direitos humanos, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança e o direito a ser tratado com dignidade dentro da sociedade. Mas hoje, afinal, como a gente percebe o que é cidadão e o que são direitos humanos nos tempos atuais? Bem, cidadão, hoje em dia, tem uma forma mais ampla de entender. Na nossa sociedade, né, no Brasil, o que estabelece a cidadania, os direitos dos cidadãos na nossa sociedade, eles estão escritos na Constituição, que é a nossa Carta Magna. Como se fosse a lei máxima do país. Ela serve além de ser uma lei que regulamenta a nossa sociedade de forma geral, ela serve também de parâmetros para outras leis da nossa sociedade. Na Constituição Federal de 1988, a cidadania é um dos princípios fundamentais da República, um dos pilares do Estado brasileiro e não está ligada apenas ao Estado e à sua administração. É assegurado ao indivíduo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como mostra, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e ainda no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Um deles é a prevalência dos direitos humanos. Então, nós podemos perceber que a cidadania, ela num sentido amplo, como é pensada em nossa sociedade, ela garante os direitos das pessoas que pertencem a essa sociedade, os direitos civis, os direitos políticos e também os direitos sociais. Então, é a participação ativa dos indivíduos em todos os assuntos que são pertinentes ao bem comum, à nossa sociedade, assim como garante a nossa Constituição. Então, ter cidadania é você ter direitos e também responsabilidades em suas atitudes perante a sua sociedade. E ela vai muito além do direito a participar, a votar, a se eleger, mas também a participação na fiscalização, fiscalização do Estado, se essas medidas elas são cumpridas ou não, e também na reivindicação de direitos que são importantes para todos da sociedade. E nesse processo contínuo de construção da cidadania é que se almeja chegar à garantia dos chamados direitos humanos. Essa ideia dos direitos humanos, ela se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, por conta das atrocidades que aconteceram nesta guerra e quando foi criada a chamada Organização das Nações Unidas, que aconteceu em 1945, que foi um órgão mundial criado
para tentar estabelecer diálogos entre os países nesse momento do pós-guerra. E, através da ONU, em 1948, foi assinado um documento entre várias nações, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece o que são os direitos humanos e quais são também as suas violações que devem ser combatidas. Aqui nós vemos o símbolo da ONU. Nessa imagem, vemos a sede da ONU em Nova York, Estados Unidos. Grande parte do complexo foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e inaugurado em 1952. Aqui é o sino da paz japonês, doado pelo povo japonês às Nações Unidas. E essa imagem vemos a escultura Não Violência nos jardins da sede das Nações Unidas. A ONU, ela possui vários órgãos também que têm essa proposta de estabelecer relações de paz entre as nações. E dentro desses órgãos, nós temos novos órgãos também, como a Unesco, a OMS e tantos outros órgãos que têm como princípio estabelecer esse diálogo e também promover esses direitos humanos ao longo de todo o mundo. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe um compromisso em promover os direitos humanos entre as nações e também combater atrocidades, combater violências e combater qualquer tipo de atitude que ocorra nas nações que sejam contrárias ou que sejam violações a essas ideias de direitos humanos. Vamos ver um artigo da Declaração? No artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O dia 10 de dezembro é considerado o Dia Internacional de Luta pelos Direitos Humanos. Aqui nós vemos Eleanor Roosevelt com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em espanhol, em 1949. Esse documento ele é importante para combatermos a opressão, a discriminação, qualquer forma de tortura e violação dos direitos dos seres humanos no mundo. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a progredir nesse processo. Aqui no Brasil, nós temos ainda alguns direitos que são violados. As minorias, por exemplo, o racismo, as pessoas que passam por grandes problemas sociais, como a miséria, a fome, que estão em condições insalubres de vida, que vivem em locais, moram nas ruas, por exemplo. Então, tudo isso são situações que nós precisamos combater. Sem contar também casos como de violência, violência doméstica, violência às crianças, às mulheres, discriminação, e todos esses casos e tantos outros. Trabalho análogo à escravidão, que também é algo que ainda ocorre e que precisa ser denunciado, combatido. Mas é para isso que servem os direitos humanos, para que nós possamos denunciar, combater e sempre propagar a igualdade de oportunidades e direitos na nossa sociedade. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento base de luta universal contra a opressão e a discriminação, que defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta.
Podemos dizer que ainda hoje é possível existir situações que violem esses direitos humanos? Identifique algumas dessas situações. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com apoio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!